Bom, vamos continuar a nossa série sobre folclore brasileiro, né? E hoje a tia Andréia vai falar sobre lendas e mitos. Vocês já conhecem muitas lendas que eu sei, né? Só que a gente hoje vai falar também sobre os mitos, que é algo muito parecido, né? Tá muito ligado às lendas, mas que ao mesmo tempo tem uma certa diferença. Bom, vamos começar pelas lendas? Bom, as lendas, elas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente, né? De geração em geração, através do tempo, e que mistura fatos reais com histórias da realidade e também com fantasia, né? Quer dizer, tem-se muita imaginação, né? Nas lendas. E elas procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. E aí vamos fazer assim uma retomada, né? Uma memória de todas as lendas que são assim as mais comuns, porque existem inúmeras lendas no folclore brasileiro. Mas eu vou citar algumas para ver se vocês conhecem, tá? Tem do Boitatá, do Boto, que também é chamado de Boto cor-de-rosa. Tem do Curupira, do lobisomem, Iara, mãe d'água, que também é chamada de mãe d'água. Tem o Corpo Seco, a Pisadeira, Mula Sem Cabeça, Mãe de Ouro, Saci Pererê, o Lobisomem, né? Tem várias, essas são algumas. Já em se tratando de mitos, bom, os mitos, eles estão dentro de histórias. Essas histórias podem ser lendas, que possuem uma forte simbologia. Quer dizer, o mito ele representa um ser, geralmente um Deus com D minúsculo, tá? Não é o Deus, nosso Deus verdadeiro, não. São deuses mitológicos que resolvem de alguma maneira os acontecimentos que poderiam ser explicados cientificamente. Então, como as pessoas de antigamente não sabiam dar essa explicação, elas inventaram os mitos, que eram aqueles que iam resolver as questões da natureza, né? Que é bem semelhante à lenda também. Mas só que é assim, pessoal, porque em se tratando de folclore brasileiro, mitologia brasileira, não tem histórias separadas, né, dos deuses, porque geralmente eles são de origem indígena. E como os índios não sabiam escrever, eles não têm registros, né, de histórias em que esses deuses, digamos assim, eles estavam agindo. Mas vamos tentar entender. Olhe, por meio de várias histórias narrativas, essas histórias geralmente são lendas, é que os mitos aparecem. Os mitos são os seres. Essas histórias são sobre deuses ou espíritos da floresta, em que os povos indígenas explicavam às suas gerações o que viam, sobretudo coisas relacionadas a fenômenos naturais, como o nascer do sol, como surge uma criança, né, a concepção de uma criança, o movimento do mar, por exemplo, o surgimento de uma planta, como a mandioca, né, que vocês vão conhecer ou já conhecem, né? Entre os povos indígenas existem diversas mitologias. E dentro dessas histórias, nós temos Tupã, que é o Deus Supremo, temos Guaraci, esses são mitos, que é filho de Tupã. Guaraci, na crença indígena, é o Deus Sol. Tem também Jaci, que é a deusa da lua, que é esposa de Tupã. Tem também o Anhum, que é o deus da melodia. E tem diversos outros. E aí, o que a tia Andréia vai fazer? Vocês vão fazer uma lista de lendas que você conhece. Não é para descrever a lenda, é só a lista de lendas. Por exemplo,
lendas do folclore brasileiro. Você vai botar em cima. Aí coloca o Saci, lobisomem, aí vai pontuando outros, um abaixo do outro. E a tia vai mandar para vocês 2 histórias, 2 lendas, em que vocês vão ter que identificar o mito que está nela. Qual é o Deus, qual é o ser mitológico que está incluído dentro dessa lenda, para vocês compreenderem melhor, tá certo? Um cheiro!